Como é que tá o coração hoje? Como é que você tá? Como é que tá a esperança? Sexta-feira, final de semana chegando. Talvez você tenha alguns desafios esse final de semana. Talvez você levantou da cama hoje sem esperança, sem foco, sem uma motivação. A vida não tá fácil, gente. Não tá fácil. A gente se surpreende a cada dia, né? Com tantas coisas ruins acontecendo e essas coisas ruins que a gente nunca imaginou acontecer com a gente. Muitos aqui estão vivenciando isso na pele e a gente precisa estar cada vez mais forte no Senhor. Que se nós não estivermos fortes no Senhor, como é que nós vamos passar pelas tempestades? Como é que nós vamos passar pelas dificuldades? O único que pode renovar as nossas forças, fazer o impossível acontecer, mudar histórias, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, é o Senhor Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra maneira, não tem ser humano na face da terra que tenha a força e o poder e a autoridade e que domine sobre todas as coisas e que mude histórias, que mude destinos, amém? Eu quero ler com vocês lá em Lucas 19, 5, 6, que diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Certamente você já ouviu falar dessa história de Zaqueu. Ao passar pela cidade de Jericó, Jesus se vê cercado por uma multidão. Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, para ver Jesus, subiu em uma árvore. Jesus observou ali e disse que naquela noite se hospedaria em sua casa. Isso mudou a vida dele para sempre. E aí, você tem convidado Jesus para estar na sua casa? Você tem convidado Jesus para estar no seu quarto? Você tem convidado Jesus para estar com você no seu trabalho? Você tem convidado Jesus para te ajudar nas suas decisões? Você tem convidado Jesus para te ajudar naquele problema que aos teus olhos é impossível de resolver? Aqui está a chave. Zaqueu valorizou aquele encontro, pois a salvação chegou naquele lar. Como consequência desse encontro, Zaqueu passou por uma transformação de um coração avarento para um coração doador. E é esse poder que Jesus tem de mudar coisas, de mudar situações, de mudar até o coração. Ele se arrependeu dos seus pecados e doou a metade dos seus bens, comprometendo-se a devolver 4 vezes mais os valores indevidos que ele havia extorquido de muitas pessoas. Esse encontro fez com que a vida daquele cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, tivesse sua vida transformada para se parecer cada vez mais com Deus. Você já teve um encontro com Jesus? Lembre-se de como foi a sua experiência. Você lembra? Você já teve um encontro com Jesus? Eu estava aqui lendo, o devocional antes de compartilhar com vocês e estava pensando aqui no meu primeiro dia que eu senti assim, Jesus mudando a minha história. Gente, já contei para vocês várias vezes aqui o meu testemunho. Mais uma parte importante do compartilhar dessa experiência, de quando realmente eu senti a presença de Jesus. Gente, eu não conheci Jesus de fato. E muitos têm experiências dentro de igrejas, muitos têm experiência quando está orando, assistindo um culto. A minha experiência com Jesus foi muito inusitado. Bom, pra quem não sabe, eu fiquei viúva do primeiro casamento. Eu fiquei apenas 1 ano e 4 meses casada. Era piloto de avião lá no Brasil. E o avião, infelizmente, teve uma pane e caiu. E infelizmente ele veio a falecer. Eu tinha só 28 anos. Então, eu vi todo o sonho sendo construído, Um buraco se abriu. E eu fiquei sem chão, eu fiquei em choque. Mas no dia do velório, gente, foi muito forte, tá? Essa experiência. Eu acho que eu não contei esse detalhe ainda. Mas no dia do velório, eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Muito sincera. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu tô cansada de fazer tudo com as minhas mãos, na força do meu braço. Eu tô cansada dessa situação. Olha aqui de novo. Eu já tinha passado por muitas perdas antes, A minha mãe, eu só tinha 11 anos quando ela faleceu. Depois eu fui morar com os meus avós paternos. Eles faleceram também. E aí mais uma perda. E o que fazer com todos esses sentimentos, com todas
essa desesperança, o que fazer, né? Eu me lembro claramente, gente, isso foi há 24 anos atrás. Eu me lembro claramente como se fosse hoje. Eu olhei para os céus e eu falei, Deus, eu não aguento mais. Tá muito pesado. Tá muito difícil. Se o Senhor existe mesmo, né? Porque eu não vim de um lar cristão, de prática cristã. Se o Senhor existe mesmo, muda a minha história. Muda o meu destino. Faz tudo novo. Mas faz o Senhor, porque eu não tenho mais forças para fazer nada. E ali, no leito de morte, gente, de alguma forma, a vida me encontrou. A vida em Cristo Jesus. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Gente, se eu contar para vocês o testemunho, assim, do que aconteceu, eu ficaria horas aqui. Mas assim, imediatamente, no dia seguinte, eu vi a mão de Deus movendo coisas, fazendo coisas que eu não teria capacidade nem autoridade para fazer, ninguém, na verdade. E foi assim, de fato, que eu conheci Jesus. Aí depois as coisas foram se encaminhando, eu fui pra igreja, houve a conversão de fato, o batismo. Mas foi assim, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, um lugar de morte, né? Aqui no Canadá, gente, eles celebram a vida, né? Eles fazem culto, foi até um choque pra gente. No primeiro funeral que eu fui, tinha coisas para comer, bebidas, assim, suco, água. Eles fazem um culto, né, de ação de graça, as pessoas vão lá, as pessoas mais chegadas vão na frente, falam coisas sobre a pessoa, eles colocam fotos. E aí depois desse service tem a outra parte ali para as pessoas abraçarem a família e tal, e eles servem coisas assim para comer, para beber, sabe? É bem diferente. Bom, a pergunta para você é: você já teve esse encontro que você começou a sentir vida brotar de dentro de você? Naquele dia lá, gente, que eu falei, um ambiente de morte, de tristeza, de choro, começou a brotar vida dentro de mim. Foi sobrenatural a experiência que eu tive. Porque eu fiz uma oração tão sincera, gente, tão doída. Foi um momento tão difícil da minha vida, mas o Senhor operou milagres. Se você gostaria de ter hoje, aonde você tá, não sei que horas você vai assistir esse devocional, esse encontro com Jesus, ele pode transformar a sua história, gente. Ele transforma história, ele transforma destinos. Quando a gente fala, sim, Jesus, eu te aceito, ele muda histórias. E você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer na sua oração. Essa oração, ela precisa sair rasgando assim de dentro de você. Precisa ser uma oração sincera. Muitas vezes ela vai ser uma oração doída, mas necessária. Você precisa hoje deixar tudo com Jesus. O único que tem autoridade de mudar corações, de transformar situações. Creia de todo o seu coração. Declare. Eu fico imaginando que às vezes a gente acha que a gente precisa tá bem, que a gente precisa tá já sarada de algumas coisas, de vícios, de problemas para aceitar Jesus. Não, você tem que vir do jeito que você está. Gente, que situação que eu tava ali naquele dia, naquele velório. Despedaçada, sem esperança, sem nada para dar, mas é assim mesmo que Jesus quer você. Amém? Que você conheça Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E depois você vai me contar aqui. Ele vai mudar a sua história. E você precisa crer nisso. Quero deixar essa palavra para você de todo o meu coração, que o Senhor te visite, que o Senhor venha direcionar a sua vida e que você, de fato, possa conseguir fazer essa oração de dentro para fora, de uma forma muito honesta e sincera, porque você já está cansada, você já está cansado, você já está muito cansado, você não tem forças mais. Os encontros com Jesus, eles são sempre restauradores. Gente, não é que eu não tive problemas depois para resolver um monte. Imagine quantos problemas eu tive para resolver. Mas Jesus foi abrindo as portas, ele foi direcionando, ele foi tocando pessoas. Eu tive muitos problemas depois. Muitos. Mas Jesus foi organizando as coisas, ele foi indo na minha frente, ele foi direcionando. Gente, quando eu fui me casar pela segunda vez, eu tive tanto problema. Um dia, na hora certa, eu vou contar pra vocês aqui. Foi um levante, assim, do inimigo mesmo, sabe? Contra um monte de coisa. Mas se fazia parte do meu crescimento ali, né? E de estar cada vez mais com Jesus. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês. Não desistam. Não desistam. Os encontros com Jesus são restauradores. Eles têm poder de transformar. Amém? Então, que você seja transformado pelo poder de Deus e não pela sua força. Que Deus te abençoe.